Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sejam todos bem para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui para mais um devocional, para mais um momento abençoado na presença do Senhor, que é falar dele, que é falar da palavra dele. E enfim, meus irmãos, antes de começar esse vídeo, peço para que você deixe seu joinha abençoado, se inscreva-se no canal, compartilhe com aquele amigo, com aquele irmão, com aquela irmã que você quer que ele ouça da palavra do nosso Senhor Jesus. E eu creio que Deus tem uma palavra fortíssima, poderosa para o meu e para o seu coração hoje. Então, sem enrolação, vamos começar o nosso devocional de hoje, porque Deus vai falar aos nossos corações em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero ler com vocês em Jó, capítulo de número 2, versículo de número 10, que diz o seguinte: Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre Jó, um homem fiel, íntegro e abençoado por Deus. Hoje nós vamos falar sobre, mesmo sem tudo, eu ainda tenho o mais importante, que é a presença de Deus. Meus irmãos, vamos resumir um pouco, né, quem era Jó, quem foi Jó e o que aconteceu com ele. Quando a gente lê o capítulo de número 1, nós vemos que Jó, ele era um homem íntegro, ele era fiel, ele era temente, ele era obediente ao Deus que ele servia, ele glorificava a Deus em todas as áreas da sua vida. Até que um dia, meus irmãos, Jó ele foi tentado, Jó ele passou por uma prova apertada, tribulosa, e aí nós vamos ver o que surpreende a gente, o que eu quero trazer de exemplo pra gente hoje, é o posicionamento de Jó no meio do deserto, no meio daquela prova tribulosa que ele estava passando. Nós vemos, meus irmãos, que Jó ele passou por uma prova até tremenda, nós vamos ver ali. Ele perdeu família, ele perdeu bens materiais, ele perdeu tudo que ele possuía, ou seja, ele ficou sem nada. E nós vamos ver ali que no versículo de número 10, né, ele vai lá e questiona a mulher dele, porque tem muitas pessoas que elas querem desistir, né, na primeira prova, querem parar a caminhada, querem entregar o chamado dela no meio da primeira prova. E nós vamos ver ali que a mulher de Jó, ela fala: Jó, você tá passando por tudo isso, o seu Deus que você serve, glorifica todo dia, te abandonou, porque você não abandona ele também e pronto, sabe? Deixa esse Deus de lado e pronto. Só que nós vamos ver o posicionamento de Jó. Aí ele fala assim: ah, então você só quer os bens, os benefícios de Deus, e quando o mal, né, que Deus ele permite na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, e tudo tem um propósito de Deus. Aí ele vai lá e olha pra ela assim: nossa, você fala como uma insensata, né? Você só quer o bem, só quer os benefícios, e quando vem a prova, né? Você só adora a Deus pelo que ele te dá e não pelo que ele é. Ah, agora eu entendi. Só que Jó ele se posiciona diferente. A mulher dele poderia até ali tá desistido da caminhada, ter desistido, largado ele da mão, olhado para trás e falou assim: ó, não, pra mim não dá, pode seguir em frente sozinho, Jó. E Jó ele se posicionou e confiou que tudo que estava acontecendo na vida dele tinha um propósito, tinha um porquê, tinha um pra quê, e em tudo ali que ele estava passando, tudo cooperava para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ah, e o que eu aprendo com isso, Slaine? Que ser cristão não é fácil, mas pode ter certeza que vale a pena. Ser cristão nem sempre vai estar tudo bem, tudo na bênção, tudo 100%, nem sempre a gente vai estar alegre, nem sempre a gente vai cantar, nem sempre a gente vai sorrir, mas se a gente tiver a presença de Deus em todos os momentos, sejam momentos bons ou momentos ruins, a gente já tem tudo, a gente já tem o sustento, a gente já tem força, a gente já tem ali o melhor do melhor, a melhor companhia, né, o melhor amigo que é Jesus na nossa vida, e ele nos dá força para vencer todas as provações da vida. E o cristão, meus irmãos, ele só vive o verdadeiro propósito de Deus se ele passar por um processo. E o processo ele vai exigir de mim, de você, fé, vai exigir permanência, vai exigir constância, vai exigir continuar mesmo sem entender, né, o porquê de tudo isso. Ou seja, pra gente viver o propósito é preciso passar por um processo, é preciso passar por provas tribulosas igual Jó, porque Jó ele suportou mesmo sem entender o porquê daquela situação que ele estava passando. Jó ele suportou, ele aguentou e ele lá, né, confiou no Senhor mesmo sem entender. Ou seja, o que o Senhor quer de nós é que quando a gente passar por determinada situação, é que a gente confie nele, se alegre, porque ele sabe de todas as coisas. Se ele permitiu, ele vai te dar força. Ou seja, o mesmo Deus que permite o deserto na minha e na sua vida, a provação, é o mesmo Deus que te dá graça, que te dá força, que te sustenta no meio dele e que é com você no meio dele. Ou seja, Deus ele não desampara aqueles que são fiéis. Pode ter certeza que se Deus ele permitiu algo na sua vida, ele vai te dar o sustento necessário para você vencer e passar por esse deserto, por essa prova, em nome de Jesus. Jó, meus irmãos, ele era aquele servo, aquele cristão que estava no meio da prova, no meio do deserto, e falava assim: ó, Senhor, tira tudo de mim menos a tua presença, porque se o Senhor tirar de mim a sua presença, eu morro, eu não aguento. Porque a gente pode ter
né, tudo nessa vida, mas se a gente não tiver Cristo, a gente não tem nada. E se a gente perder tudo, bens materiais, família, amigos, tudo, né, nossa casa, nosso dinheiro, se a gente perder tudo, tiver Cristo, a gente tem tudo e a gente vai ter ali recompensa em dobro, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele é um Deus grande e poderoso. Então Jó, ele se posicionou e falou assim, que o mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que toma, é o mesmo Deus que tira, e o mesmo Deus que permite tem um porquê e tem um pra quê. Ou seja, ele confiou no Deus que ele servia e ele tinha a convicção de que Deus estava com ele, Deus era na vida dele, que Deus ia honrar ele se ele permanecesse firme continuamente ali na caminhada e não desistisse no meio dela. Mas eu obedeço a Deus, eu glorifico a Deus, eu honro a Deus em todas as áreas da minha vida, eu não faço coisas erradas, mas enfim, né, eu sou sempre ali 100% na igreja, firme em tudo, em todas as áreas. Então por que eu tô passando por determinada situação, tô passando por essa prova, por que Deus permite isso? É pra você contar testemunho e outras pessoas verem que o Deus que você serve, ele é fiel e ele é justo, e nada na nossa vida acontece por em vão. Ou seja, Jó, ele estava passando por aquilo para que as pessoas vissem que ele não adorava a Deus pelo que Deus dava, pelos benefícios que Deus dava a Jó, mas Jó, ele adorava a Deus de coração, verdadeiramente, de alma, de coração, de tudo ali. Ele adorava a Deus verdadeiramente. A adoração de Jó não era pelos benefícios, e sim pelo que Deus ali era na vida dele. Ou seja, eu e você não podemos adorar a Deus porque ele nos dá as coisas, mas sim pelo que ele é, porque o nosso Deus, ele é digno de honra, de glória e de adoração em todas as circunstâncias da vida. Jó, meus irmãos, ele nos mostra que um cristão, ele não depende de cenário para estar alegre. Ou seja, tem situações sim que a gente vai ficar cabisbaixo, para baixo, mas só que em todas elas a gente tem que glorificar a Deus, porque fé não depende de cenário. Fé é você adorar se tá bom e se tiver ruim também, porque Jó, ele passou por uma situação ali tribulosa, mas ele se dobrou, ele foi lá, olhou para Cristo, olhou pro alvo que era Cristo ali na vida dele e falou, né, ali em minhas palavras: Deus, mesmo sem entender, eu confio. Deus, mesmo sem entender, eu estou aqui te glorificando, porque assim como o Senhor me permite coisas boas, o Senhor também permite coisas ruins pra gente aprender e contar testemunhos depois. E as provações, meus irmãos, que Deus permite é pra testar a minha e a sua fé, é pra ver onde o nosso coração está depositando a nossa confiança. Se será que a gente adora a Deus pelo que ele é ou pelo que ele faz na nossa vida, pelos benefícios que recebemos? É simples. As provações, elas vêm pra nos mostrar se a gente vai desistir mesmo, né, e se a gente adora a Deus verdadeiramente e vamos continuar firme. Ou seja, você tem que adorar a Deus pelo que ele é e não pelos benefícios que ele te dá. Versículo de número 10, o posicionamento de Jó é o que ali chama a atenção da gente, e é o que eu quero deixar de alerta aqui. É o que você fala quando você está na prova, é o que você ali profetiza com a sua boca no meio da prova. Será que você tem um posicionamento de questionador ou de adorador? Porque Jó, ele se posiciona ali, né, e ele adora mesmo sem entender. E muitas das vezes nós passamos por provas e a gente fica: ai meu Deus, por quê? Ai meu Deus, pra quê? Ai meu Deus, porque o Senhor permitiu? Ai, por que tudo isso? Ou seja, em vez da gente ficar contando por quê e pra quê, a gente tem que se posicionar assim como Jó e adorar e entender ali, né, que tudo que Deus permite tem um propósito. E pra viver propósito de Deus, só passando pelo processo pra viver o verdadeiro propósito de Deus na minha e na sua vida. E algo que chama a atenção é que quem permanece e persevera calado no meio do deserto é honrado, né? Quem permanece ali em silêncio e não reclama, conta testemunho, conta vitória depois. Porque se eu e você reclamamos no meio do deserto, só vai atrasar a minha e a bênção que o Senhor já preparou pra gente. Ele não está preparando, ele já preparou. Mas eu e você só vamos receber a bênção de Deus se a gente suportar calado e estiver no posicionamento certo de adorador e não de questionador. O que me chamou a atenção, meus irmãos, é que muitas das vezes Jó, ele não tinha nem mais palavras pra orar, né? Muitas das vezes eu acho que ele chorava, mas mesmo assim ele adorava, né? Muitas das vezes Jó não tinha nem o que falar. Ai meu Deus, não sei nem o que te falar, mas eu tô aqui te glorificando. Ou seja, muitas das vezes você pode estar que nem Jó, né? Às vezes você não tem nem palavras mais pra orar, mas Deus, ele entende, Deus, ele te fortalece. Mesmo você no pior momento, né, da sua vida, o Senhor, ele é com você, ele te dá força, ele te sustenta. E se você tá de pé até hoje, se você está firme, independente da situação, independente da prova, é porque as misericórdias do Senhor te alcançam todos os dias, e o Senhor, ele renova
renova as tuas forças para permanecer de pé, ou seja, tudo tem um propósito. E se Deus ele permitiu, meu irmão, ele é com você, ele te sustenta e ele te dá coragem para enfrentar esse deserto que você está enfrentando no momento. Mesmo quando você pensar em desistir, mesmo quando você pensar em parar, lembre-se que o mesmo Deus que sustentou Jó, que fortaleceu Jó, que renovou Jó e no final Jó ele viveu o verdadeiro propósito e recebeu tudo em dobro que ele tinha perdido, é o mesmo Deus que te sustenta, que te fortalece, que te dá graça, que te dá ânimo para vencer. E se você tá firme, tá respirando, já é uma das misericórdias dele te alcançando e a força dele sobre a sua vida para você permanecer de pé, amém? Creia nessa palavra, receba essa palavra e acredite que tudo que acontece na sua vida tem um propósito, tem um porquê, tem um pra quê, e não questione, porque Deus sabe de todas as coisas e se ele permitiu, ele vai te sustentar, amém? Guarde essa palavra no fundo do seu coração e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Do Deus, amado Pai, neste momento nos colocamos diante da tua presença, Pai amado, Pai querido, neste momento queremos te glorificar, te exaltar, te agradecer por todas as bênçãos, Senhor, neste momento hoje nós estudamos, né, nesse devocional de hoje, que mesmo que a gente perca tudo, a gente só não pode perder a tua presença, e mesmo que a gente fique sem nada e a gente tenha a tua presença, a gente já tem tudo, Senhor. Nós te agradecemos, te glorificamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor continua fazendo. Deus, nós sabemos que nós somos imerecedores da tua graça, mas nós te agradecemos pelas suas misericórdias, porque o Senhor nos renova, porque o Senhor permite coisas na nossa vida, porque tudo tem um propósito, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor permite coisas para que a gente aprenda, meu Deus, a te adorar pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz, nem pelos benefícios que o Senhor nos concede. Obrigado por mais esse devocional, que o Senhor abençoe o teu povo. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que ficaram até aqui e por aqueles que assistiram até a metade também. Que o Senhor abençoe todos de forma especial, de maneira especial. Que o Senhor abençoe nossas vidas e nos permita e nos conceda mais oportunidade de devocional em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa esse canal em nome de Jesus e que o Senhor, meu Deus, receba a nossa oração e esse devocional de hoje eu creio que o Senhor falou ao coração do teu povo, não aquilo que eles queriam ouvir, mas aquilo que eles precisavam ouvir de ti, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração de maneira especial, de maneira aí profunda e que você pegue aplicações desse devocional de hoje para sua vida. E eu vou ficando por aqui, te agradeço a você que sempre me assiste, que sempre me acompanha, que aguardou até o final desse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu te aguardo no próximo devocional em nome de Jesus. Não esquece de deixar aquele joinha abençoado, inscrever-se no canal, compartilhar com aquela pessoa que você também quer que ela ouça essa palavra abençoada, porque eu creio que o Senhor falou aos nossos corações, amém? E é isso, sem mais enrolação, né? Vamos finalizar aqui o vídeo. Um grande beijo no seu coração, que Deus abençoe grandemente sua casa, sua família, seus parentes, seus familiares e etc. Que você fique com Deus e eu te aguardo no próximo devocional. Em nome de Jesus, hein? Tchau, tchau!